Eu quero pregar para você hoje uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu queria explicar para você hoje sobre os dois espíritos que existem na Bíblia Sagrada. Tanto o espírito de fé quanto o espírito de medo. Eles estão registrados em 2 versículos. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia Sagrada. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. E também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu quero que você abra 2 versículos em conjunto. Amém? Então vamos lá, pessoal. Agora eu queria que você desse o máximo da sua atenção para aquilo que vai ser ministrado, porque você pode sair daqui hoje com um firme fundamento daquilo que você espera, a prova daquilo que você não vê. Pastor, o que é isso? É a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Isso. Então vamos lá. 2 Coríntios 4,13, atenção máxima. Portanto, temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então vamos lá. Quando uma pessoa está com um espírito de fé dentro dela, o interior da pessoa foi tomada por fé, dá para você perceber. Por o que, pastor? Por aquilo que a pessoa fala. Então, conforme aquilo que você vai falando no teu dia a dia, você acaba se denunciando se você tem um espírito de fé ou espírito de medo. Como é que essa fé, pastor, espírito de fé é gerado dentro de nós? Bem fácil. Romanos 10, versículo 17, a Bíblia Sagrada diz sorte que a fé, ela é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu gosto da revista atualizada, fica mais fácil, né? A revista atualizada diz que a fé vem. Então eu não tenho fé, eu não tenho espírito de fé. Eu estou normal, mas daqui a pouco eu começo assim, ó. Assim a fé vem, mas ela vem pelo quê? Pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então você começa a ouvir a palavra e começa a vir esse espírito de fé. E você começa a notar que você começa a recitar versículos ao invés de recitar o que você está sentindo. Você começa a recitar os versículos da Bíblia ao invés de você recitar o que você está vendo. Você começa a recitar a palavra de Deus ao invés de você ficar recitando o que os outros estão falando. Então você presencia que você está com o espírito de fé. Como diz em 2 Coríntios 4, versículo 13, né? Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso eu falei. Então você começa a falar. Já o espírito do medo é a mesma coisa, só que não é Deus que dá para você. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse não foi Deus que deu para você, quer ver? Porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus, através da palavra dele, ele nos dá espírito de quê, meus irmãos? De fé. Você vê que Deus não nos deu espírito de medo. Deus, ele nunca vai colocar em você medo da doença. Deus nunca vai colocar em você medo da crise. Deus nunca vai colocar em você medo de divorciar. O medo disso, não. Quem coloca medo em você, se não é Deus que dá, quem que dá? É o diabo. E olha só, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Mas pastora, o senhor me explicou aí agora e eu entendi que a fé, o espírito de fé, o meu interior é tomado pela fé quando eu ouço a palavra. E o medo? O medo é quando você ouve a voz do demônio. Quando você começa a ouvir e o medo vem e vem por ouvir a voz do diabo. E automaticamente você também se denuncia por aquilo que você fala. Porque toda pessoa que está com espírito de medo dentro dela, ela também vai falar. Porque o espírito de fé você entende por aquilo que fala. E o espírito de medo também. Tem uma passagem interessante na Bíblia Sagrada, que está em Mateus capítulo 26, no versículo 73, que eles estão conversando com o apóstolo Pedro, e essa frase aqui ela encaixa com o que eu estou pregando, que diz assim: e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, olha o que eles disseram, verdadeiramente também tu és deles. Leia comigo agora, pois a tua fala te denuncia. Então você vai acabar denunciando para Deus e para o diabo quem está em você. Se é o espírito de Deus, o espírito de fé, ou é o espírito de medo. O de medo não foi Deus que te deu. E como é que eu sei isso? Por aquilo que você fala. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 37, por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás
condenado. Então a condenação e a justificação está daquilo que você diz. Então você acaba manifestando, você vai entender agora, você vai acabar manifestando quem está em você, conforme o teu dia a dia. Então surgiu a enfermidade, Deus e o diabo vão ficar olhando para você, para ver quem está em você. Se você fala pela fé, você fala a palavra de Deus. E na hora que você começa a falar a palavra de Deus, Deus vai entrar em ação na sua vida. Agora, se você fala por medo daquela enfermidade, daquele problema, o diabo vai começar a entrar em ação na sua vida. Então tanto Deus quanto o diabo estão aguardando o que você vai dizer. E aí você tem que cuidar, porque tem uma passagem no Antigo Testamento, que até ela é assim, ela é uma passagem diferenciada do Antigo Testamento, mas que ela traz um significado para aquilo que eu estou pregando, que está em Juízes capítulo 12, no versículo 5. Olha o que diz, ó. Preste atenção nisso aqui que é bem interessante. Essa passagem é diferente das demais na Bíblia. Diz assim, ó: porém tomaram os gileaditas os efraimitas. É assim que fala, né? Efraimitas, que são o pessoal de Efraim. Então eles tomaram os gileaditas, tomaram os efraimitas. Hoje eu falei o culto todo de manhã de tarde, efraimitas. Não sei onde que eu botei o ni, né, junto, né? Efraimitas, né? Os vales do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E eles diziam: não, não sou. Estavam tentando mentir, estavam tentando se passar por gileadita, não sendo efraimitas. E aí diz assim, ó, então eles faziam um teste com eles. Então diga para mim agora Shibolete, eles pediam para eles lá. Porém eles diziam Sibolete, porque o não podiam pronunciar assim bem. Eles não conseguiam falar a palavra Shi, eles só falavam si, então ficava Sibolete em vez de Shibolete. Então eles descobriram que eles estavam tentando se passar por uma coisa que eles não eram. E olha só, e pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Pastor, o que tem a ver isso que o senhor está pregando? Tem tudo a ver. De vez em quando a gente vem à igreja, a gente lê Bíblia, mas no dia a dia a gente fala Sibolete. A gente não fala por fé, a gente fala por medo. Então não adianta você dizer que é da igreja, não adianta você dizer que é de Jesus. A tua fala vai te denunciar no teu dia a dia. Você vai mostrar se você é efraimita mesmo, ou se você não é efraimita. Você vai acabar mostrando isso pela tua pronúncia, por aquilo que você pronuncia em dias de enfermidade, em dias de problema financeiro, em dia que você é atacado. Você foi atacado, você tem que tomar cuidado, que conforme que você falar, você vai ser degolado. Misericórdia, pastor, é bíblico. Você tem que tomar muito cuidado, vigia naquilo que você está falando. E agora eu queria te dar exemplos, já que eu estou explicando isso aqui para você sobre o espírito de fé e espírito de medo, que você vai descobrir nas pessoas, cada um quem é quem, na hora que você está falando no teu dia a dia. E eu queria te mostrar o primeiro exemplo. Vou te dar 3 exemplos de espírito de fé e vou te dar 3 exemplos de espírito de medo. Pode ser? Para você sair daqui bem entendido, para você entender hoje que aquilo que você fala, ele é, como diz a Bíblia Sagrada no Salmo 45, versículo 1. Você já leu esse texto? Olha que diz, ó: o meu coração ferve com palavras boas, eu falo do que tenho feito ao tocante do rei. Agora a parte final que ela é linda, ó: a minha língua é como a pena de um destro escritor. Quem que vai escrever a tua vida? Quem que vai escrever a sua vida? Fala para mim. Não é Deus, é você, irmão, com a tua boca. As pessoas têm a mania de falar isso: ai, Deus vai escrever a minha história. Depende do que você fala. A Bíblia diz que quem escreve a nossa história é a nossa língua. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Por isso que você tem que vir para a igreja e ferver com boas palavras. Você tem que vir ferver, para você começar a falar com a tua boca daquilo que o Rei Jesus está fazendo na sua vida. Falarei do que tenho feito no tocante ao Rei. Aí a hora que você começar a falar das coisas de Deus, você vai começar a escrever a sua história. Porque as pessoas não têm mania de falar isso. Ai, quem vai escrever minha história é Deus. Eu acho até bonito, mas não tem nada a ver. O que vai escrever a sua história é a tua boca, quer ver? Vamos pegar o primeiro exemplo para você ficar expert hoje em espírito de fé, quer ver? 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, é extremamente conhecido meu e seu, a história que o Davi derruba o Golias por uma pedrada, certo ou errado? Certo, né? Só que a gente conhece bastante a pedrada, a gente não lembra o que antecedeu a pedrada.
olha o que antecede a pedrada, antes do Davi jogar aquela pedra com a funda. E Davi, porém, disse ao filisteu, olha o que ele falou para Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E aqui é determinante, ele fala assim, quer ver? Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ele diz assim, ferir-te-ei, que é matar, né? Eu vou te matar e tirarei a tua cabeça, né? E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Para tudo. Alguma coisa já tinha acontecido? Ele já tinha derrubado alguém? Ele está vendo um cara fraco que ele vai enfrentar um cara forte. Tá, mas olha só o espírito que está em Davi. Espírito de medo ou espírito de fé? De fé, porque ele não tem condição contra o Golias. Ele não está indo para o Golias dizendo assim, nossa, que cara alto, eu vou ir, mas vou morrer. Eu vou ir, mas já era para mim. O que eu vou fazer? Mas eu vou ir. Bom, já que eu estou aqui, eu vou ir então. Não, isso que você fala antes do exame. Você fala que é de Deus, mas antes do exame você diz, nossa, e se der alguma coisa errada? E se der algum problema? E se aparecer alguma coisa no exame? O que eu vou fazer na minha vida? Aí depois você dá uma coisa ruim, você diz, agora eu vou orar a Deus. Não. Use o espírito de fé para falar com a sua boca o que você crê que vai acontecer antes de acontecer. E o Davi foi falando que ia tirar a cabeça do Golias. Aí é legal, né? Porque o Davi vai, ele joga a pedra no Golias, derruba o Golias no versículo 49, né? De 49 diz que ele meteu a mão no alforje, tomou a da pedra, com a funda atirou, feriu o filisteu na testa, ele caiu, cravou na testa, caiu a cabeça. Caiu a cabeça não, caiu por terra. No 51 que é top. O 51 fala assim, pelo que correu Davi, se colocou em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha, matou-lhe, cortou com ela a cabeça. Fala para mim, ele tinha ou não tinha falado isso aqui? Tinha? Então olha só o espírito de fé. Ele falou, e aquilo que ele falou se tornou real. A nossa língua é como a pena de um destro escritor. Mas agora vem a parte mais forte. Olhe-se, depois que ele corta a cabeça do Golias, olha essa palavrinha que diz aqui, lê para mim. Aí, vendo então que o filisteu que o seu campeão já era morto, fugiram. Então, o que o Davi falou acabou se tornando visível. Viram? Você vai tornar visível o que você falar. Por isso você tem que cuidar do espírito que está em você. Você tem que tomar cuidado do espírito que há em você, porque o que você fala, você vai sentir. Você vai sentir, você vai enxergar o que você fala. Isso é invariável, isso é uma lei. Você já leu a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, versículo 27? Eu estou te falando que isso é uma lei, quer ver? Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, lê para mim aí. Mas pela lei da fé. A fé é uma lei, como a lei da gravidade, como a lei da semeadura, como a lei da física. Você pode acreditar na lei ou não acreditar na lei, tanto faz, é uma lei e ela vai vingar. Se você usar o que eu estou pregando hoje para o lado da fé, vai funcionar. Se você não usar, não vai funcionar. Então isso aqui que eu estou pregando é totalmente funcional, dá certo, funciona. Mas vou te dar outro exemplo, igualzinho a do Davi, igualzinho, quer ver? Marcos capítulo 5, versículo 27, outro exemplo, não é o Golias, mas é um fluxo de sangue que essa mulher tem. As mulheres, elas chegam nos dias lá das mulheres, né? O dia que as mulheres, elas têm a situação delas, falando assim, vocês entendem? Então, elas se sentem mal, desconfortável, aquele negócio todo. Você imagina uma mulher vivendo isso 12 anos, sem parar. Ela devia ser uma mulher fraca, magra, ela perdia muito sangue e aquele negócio todo. Aí um dia, ela já sofrendo com essa situação de perda de sangue frequente, olha o que aconteceu, ela ouviu falar de Jesus. Aí você consegue entender uma coisa, que a fé vem pelo ouvir e ouvir de Jesus, tá? Ela teve fé. E quando o pastor Mike está explicando até agora, quando você tem um espírito de fé, o que te denuncia? Não. O que te denuncia que você tem fé ou tem medo? O que é? A fala, beleza. Quando ela ativou o espírito de fé dentro dela, olha o versículo 28. Ela dizia, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Então ela vai até Jesus recitando o que ela acreditava depois de ter ouvido falar de Jesus.
E o resultado foi esse aqui, ó. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo já estar curado daquele mal. Então você vai sentir a cura. Você vai ver o Golias caindo. Isso tudo pela fé. Aí Jesus, ele começa a falar: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou. Daí ela aparece para Jesus, diz: Jesus, ela contou toda a verdade. Você sabe o que Jesus diz para ela? Vai, a tua fé. O que é fé? Fé é você escutar sobre ele e você começar a declarar aquilo ali sem parar. E quando você começa a declarar aquilo, ele começa a se manifestar na sua vida. Você vai sentir o que você fala. Você vai ver o que você fala. Isso é bíblico. E diz mais ainda. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O último exemplo aqui de espírito de fé. Tá tudo ok até agora, pessoal? Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio do Espírito Santo que ele está te passando? Beleza, parabéns. Olha só o que diz. Então, vamos lá. O Davi, o problema era o Golias. Já no caso da mulher, era o fluxo de sangue. Agora de Deus, qual que era o problema de Deus? A terra. Diz que a terra era sem forma, era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então você presencia aqui que Deus também tem uma situação que ele tem que mudar. Como a mulher do fluxo de sangue, como o Davi e o Golias, ele tem uma situação, eu não sei qual é a sua, mas você também tem uma situação que você deve mudar ela. Como é que Deus fez isso? Olha o que diz o versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Só que a gente para por aqui. Quando a gente para por aqui, a gente não entende, porque o versículo 4 diz assim, e viu Deus que era boa luz. Então o que Deus falou, ele também, o próprio Deus, ele acabou vendo. Você vai ver o que você fala, é uma lei. Isso aqui é bíblico. Você vai ver, vai sentir, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Só que aqui tem um porém. Qual que é o porém, pastor Mike? Eu entendi, eu tenho que escutar a palavra, entra no meu coração a certeza, aí eu tenho que começar a declarar aquilo ali sobre a situação, seja de enfermidade, problema familiar, sentimental, financeiro. Eu entendi. E como é que funciona o espírito do medo? Mesma coisa. Pior que o mecanismo do espírito de medo é a mesma coisa. Você quer ver que o espírito de medo é a mesma coisa? Abre agora, vou te dar 3 exemplos. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o medo, tá, pessoal? Não vou falar mais sobre o espírito de fé, espírito de medo. E foi Deus que nos deu o espírito de medo? Não, foi o diabo. O diabo também fala, não é só a palavra de Deus que você ouve. Você pode escutar a palavra do demônio, e eu te provo isso, quer ver? Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: olha, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E aí ele começou com esse papo aqui, olha o papo que ele começou. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que ele não se multiplique, e que aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós. E agora eu quero que você leia comigo: suba da terra. De novo. Então fala para mim qual que era o medo de Faraó. Que acontecesse uma guerra, o povo de Israel estava crescendo, os filhos de Israel estavam crescendo muito, e se acontecesse uma guerra, eles viessem subir da terra, e estava com medo, e muito medo. E sabe o que acabou acontecendo? Em Êxodo capítulo 12, versículo 37, exatamente o que ele disse, quer ver? E assim partiu os filhos de Israel, de Ramessés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente homens, sem contar os meninos. Lê o começo do versículo 38, mais alto. Não, tá bom. E subiu. Ele tinha medo que o povo subisse, e o povo subiu. O que você falar com a tua boca com medo também vai te acontecer. O que você tem medo também se manifesta. Não é só fé. A gente pensa que aquilo que a gente fala por fé tem que acontecer, mas aquilo que a gente fala no medo, isso não vai acontecer. Que isso Deus desconsidera, que isso Deus ele deixa de lado. Deus só vai atender quando eu falo com fé. Não. Deus vai atender dos dois lados, tanto fé quanto medo. Você lembra o grande personagem da Bíblia Sagrada, o Jó? O Jó ele tinha um problema, irmãos. O Jó era um homem muito reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. O cara era top. Imagina um cara de Deus nessa terra, muito de Deus. Só que ele tinha um problema nas madrugadas. O Jó ele tinha um problema de madrugada. Em Jó capítulo 1, versículo 5, então diz que ele se levantava de madrugada
e oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos dele, e ele dizia, olha o que ele dizia de madrugada, o Jó. Ele acordava de madrugada, a esposa dele dizia assim, Jó, o que você está fazendo esse horário da madrugada? Nem amanheceu ainda. Ele disse, não, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Na outra madrugada, Jó de novo, mas tá bom já, você orou por eles ontem, vai que aconteça alguma coisa. No outro dia, de novo, Jó começava a fazer barulho para ajeitar lá, vestir a roupa. Jó, o que você está fazendo, Jó? Não, vai, eu tô encucado com uma coisa. Vai que acontece alguma coisa com meus filhos. Vai que eles blasfemaram de Deus, eles pecaram, e você sabe quando peca, eles ficam de mal com Deus, vai que acontece uma coisa com eles. E diz que ele fazia isso direto. Começou a ser uma coisa frequente, continuamente de madrugada, ele acordava, fazia barulho e ia lá. Vai que eles pecaram. Versículo 19 diz assim a Bíblia Sagrada de Jó, capítulo 1, hein? Jó, capítulo 1, versículo 19. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram todos. Fala para mim, quem chamou esse vento para matar os filhos? Não, Jó não, o espírito de medo. Não foi o Jó, foi o espírito que estava nele, que fazia ele ficar falando isso toda madrugada. E ele chega a essa conclusão, que ele chamou esse mal sobre a vida dele, da família dele, ele chegou porque ele diz em Jó 3, versículo 25, ele fala isso, ele diz assim, o que eu tinha medo, que eu temia, me veio, o que eu receava me aconteceu. Ele disse, nunca estive descansado, nem sosseguei, mas veio sobre mim a perturbação. Então você vê que a perturbação da nossa vida vem das nossas próprias palavras. As perturbações vêm daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz. Eu expliquei para você agora há pouco ali, eu te mostrei, a nossa língua é como a pena de um destro escritor, só que você pode emprestar para Deus ou para o demônio. Se você tem espírito de fé, você fala por fé. Se você tem medo, você fala por medo. Isso é uma problemática. O último exemplo que eu vou te dar agora, para você sair daqui hoje vigiando no que fala. Aliás, vou até melhorar o negócio. Você não tem que vigiar no que você fala, não. Você tem que vigiar quem você está ouvindo. Porque quem mais você ouvir é o que vai entrar no teu coração, e o que entra no seu coração a tua boca vai falar, e o que a tua boca falar vai te acontecer. Olha que isso, você tem que vigiar quem que você está escutando. Você está vindo frequentemente à casa de Deus para escutar a Bíblia? Ou você fica escutando só noticiário e coisa ruim? Fica procurando na internet doença? Não, porque tem gente que tem acostumado isso. Eu vou entrar na internet, vai escutar uma pregação. Não, eu quero saber mais sobre o câncer. Ah, tá, beleza. Não, mas tem gente assim, irmão. Como que eu faço para descobrir se o marido está traindo? Detetives. E vai, irmão. E aí vai. Como que eu posso fazer para saber se o meu filho está usando droga? Por que você não vai escutar uma palavra de Deus para encher o seu coração de fé, para falar com a tua boca pela fé e transformar a tua vida? Porque o que você falar vai acontecendo e os teus olhos vão ver. Quer ver? Números capítulo 14, versículo 2. Toma cuidado. O que você é hoje é o que você falou ontem. E o que você vai ser amanhã, invariavelmente, vai ser o que você disser hoje. A nossa boca é uma plantadeira. Já vou te mostrar já. O que você planta, você colhe. Pode demorar um tempo, mas você vai colher o que você fala. Quer ver? E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse, se morrêramos na terra do Egito, se morrêramos nesse deserto. Agora, essa palavra eu quero que você sublinhe, quer ver? Porque nos traz o Senhor para essa terra, aqui para cairmos a espada. Então eles começaram a falar isso com frequência, nós vamos cair, Deus nos trouxe para esse lugar, a gente vai cair aqui nesse deserto, a gente vai cair. Bom, não deu outra. Lá no versículo 27 do mesmo capítulo, Deus ele fala assim, eu estou sofrendo com essa congregação. Deus falando agora, eu estou sofrendo com esse povo, eu tenho escutado o que eles estão falando. Você sabe quando eu leio essa passagem que Deus fala assim, eu estou escutando o que vocês estão falando, é como se eu entendesse, Deus e o diabo estão esperando o que você vai falar. Tanto Deus quanto o demônio estão aguardando o que essa pessoa vai falar, porque o que você falar, você pode dar voz ativa para o diabo ou para Deus. Aí Deus fala assim no próximo versículo, e aqui vem a finalização da campanha que você vai ser abençoado. Diga-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, escuta,
como falastes aos meus ouvidos, assim farei. Deus, ele falou, eu não queria fazer isso com vocês, mas já que vocês estão dizendo que vocês vão cair, o que vai acontecer na vida de vocês não é o que eu quero, mas vai acontecer na vida de vocês o que vocês estão falando. E por que eles diziam que eles iam morrer naquele deserto, que eles iam cair naquele deserto? Por quê? Eles estavam com o quê? Medo. Eles estavam com medo de enfrentar os habitantes de Canaã. E eles começaram a falar esse negócio, estavam com medo que eles iam morrer e tal coisa. Olha o que Deus vai dizer agora no versículo próximo, ó. Neste deserto cairá. Eles diziam lá atrás, ai, Deus nos trouxe até aqui, nós vamos cair. E Deus disse, vocês vão cair. Vocês vão cair. Vocês vão cair pela palavra de vocês, ó. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Os únicos que não caíram no deserto e os únicos que não morreram no deserto foi justamente Josué e o Caleb que cuidaram aquilo que eles falaram. O Josué e o Caleb tinham um espírito de fé. Até a Bíblia diz, eu acho em Josué, eu não cheguei para mostrar isso aqui na Bíblia, mas diz que o Josué ele tinha outro espírito, diz a Bíblia. Me perdoe, eu não preparei isso aqui para você. Mas diz que o Josué, ele tinha outro espírito. Tu consegue achar para nós aí, aí dentro, na internet? Que a Bíblia fala bem assim, ó, que o Josué, ele tinha outro espírito. Ele não tinha o mesmo espírito dos outros. Então, quando está todo mundo com medo, Josué tinha outro espírito. Achou sobre Josué? Que Caleb, por quanto... Aqui, ó, obrigado. Números 14, 24. É no mesmo capítulo aí, ó. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, o espírito de fé. Todo mundo tinha espírito de medo, morreu. Já o Caleb tinha espírito de fé. Então você viu o que o pastor Michael explicou aqui hoje. Cuidado, você tem que prestar atenção, você tem que analisar o que está te acontecendo. Será que as coisas não estão acontecendo hoje, não é fruto da tua boca? Finalizando para mim orar por você, Provérbios 18, versículo agora 17. Provérbios 18, vamos lá pessoal. Provérbios 18, versículo 20. Provérbios 18, 20. Isso. Provérbios 18, 20 diz: do fruto da boca, cada um se fartará do seu ventre. Ih, pastor, do fruto, minha boca não dá fruto. Quem te disse? Para você comer fruto lá fora, no dia a dia, para você comer um fruto, o que você tem que fazer? Ah, pastor, comprar, tá, beleza, mas se vou dizer que você é um agricultor, o que você tem que fazer? Plantar. Então a nossa boca é uma plantadeira. Do fruto da boca, cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Então não é falar uma vez só. Você tem que falar várias vezes, tem que renovar. Você tem que falar e falar. Do fruto da boca, cada um se fartará o seu ventre. E dos renovos dos seus lábios se fartará. Em outras palavras, resumindo, você vai experimentar do que você diz. Você vai comer, você vai viver do que você fala. E agora vem a parte forte. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, olha só que coisa interessante. A morte e a vida, o espírito de medo e o espírito de fé, estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá seu fruto. Você vai experimentar do fruto que você diz. Você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Isso aqui é uma coisa que é uma lei, é bíblico. Então lembra o que o pastor Michael falou. Quem vai escrever a vida de cada pessoa? Quem que vai escrever a nossa vida? É Deus e o diabo? Não, Deus e o diabo vão falar com a gente. Deus vai falar pela palavra dele e o diabo vai pegar o teu sofrimento e vai tentar encher a tua cabeça. Tanto Deus quanto o diabo. E aí, qual você deixar entrar no teu coração e falar com a tua boca é o que vai te acontecer. Porque quem vai mudar a tua história é a tua língua. Salmo 45, versículo 1, a parte C do versículo, né? Então ele diz ali, porque a minha língua, a tua, não a língua dos outros, a minha língua é a pena de um destro escritor. Quem vai escrever a tua história nessa terra é você mesmo. O que você fala, o que você diz. Então toma cuidado que espírito está agindo em você. Aplauda bem forte ao Senhor. Só tem dois espíritos, o de medo e o de fé. Se coloque de pé toda a igreja. Vamos nos colocar de pé agora, por gentileza, vamos orar. E hoje eu vou orar e eu quero que você libere com a sua boca agora a fé. Eu quero que você profetize. Eu quero que você abra a sua boca agora e declare com a sua boca o que você crê. Eu quero que você declare com a sua boca agora aquilo que você quer enxergar, o que você quer ver na sua vida. Agora não adianta você falar uma coisa aqui na igreja e sair daqui da igreja falando, né?
Você tem que aprender que o que você fala aqui na casa de Deus, você tem que renovar lá fora, dos renovos dos teus lábios. Que eu vejo que tem muita gente, como eu disse, aqui dentro da igreja ela ora, manda o capeta embora, diz que está curada e tal, beleza, bonito. Só que lá fora a pessoa já tem uma outra confissão diferente. E não tem como você esconder o espírito que está em você. Não tem como esconder. Você acaba falando. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração estiver cheio de palavra, cheio de fé, cheio de certeza, você é abençoado. Eu posso orar por vocês agora? Todos se coloquem em pé, levante as mãos para o céu, feche os teus olhos agora. Pai, obrigado por essa direção celestial. Obrigado por essa palavra. Esse povo chegou aqui hoje e entendeu o recado. A gente tem que começar a vigiar mais no que fala. Melhor, antes de falar, a gente tem que tomar cuidado e vigiar bastante naquilo que nós estamos ouvindo. Se você começa a escutar Deus, parabéns. Se você começa a escutar a palavra de Deus, e até com uma certa frequência, o teu coração vai se encher de fé. Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. Ela é o firme fundamento daquilo que eu espero. E é a prova daquilo que eu não vi ainda. Agora o medo não. O medo é a certeza que eu tenho no meu coração que algo ruim vai me acontecer. Eu tenho certeza que aquilo ali não vai dar certo. Eu tenho certeza no meu coração que aquilo ali não vai funcionar. E eu falo com a minha boca também. E é como se eu começasse a dar de mão, eu pegar na mão do diabo. O medo é quando você dá a mão para o capeta. Agora a fé é quando você dá a mão para o Criador, o Todo-Poderoso. Eu quero que você comece a liberar com a sua boca agora que você é mais que vencedor. Eu quero que você comece a liberar com a sua boca agora dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que operando Deus, quem impedirá? Você começa a declarar com a sua boca agora que você é muito mais que vencedor. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Eu começo a declarar com a minha boca agora, neste exato instante, que as bênçãos são maiores do que as maldições, como diz em Neemias 13:2. E agora você começa a pedir perdão de todas as palavras negativas e medrosas que você falou. Ai, mas se isso for um câncer. Ah, mas se ele sair de casa. Ah, mas se o meu filho morrer. Ah, mas se isso não der certo. Ah, mas se isso aqui não funcionar. Ah, mas se eu perder o emprego. Ah, mas não se para. Chega. A partir de hoje quebra isso. Começa a quebrar. Começa a quebrar, porque é uma lei. E essa lei, Deus explicou que nem Ele vai segurar. Deus disse, eu não queria que isso acontecesse com os meus filhos de Israel. Eu não gostaria que acontecesse isso com eles. Mas eles falaram tanto que vão cair, que nesse deserto cairá. Agora você vê que coisa interessante. Já Davi disse, não, eu não vou cair, eu vou cortar a tua cabeça. E ele cortou. Você vê a mulher com fluxo de sangue e disse, eu estou curada, e ficou. Você vê, Deus disse, haja luz, e houve luz. E tudo que eles falaram, eles enxergaram. Tudo que você falar, você vai enxergar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou dando para você hoje um princípio. E se você obedecer esse princípio, Deus honra você. Deus muda a história. Deus transforma a sua vida completamente. Chegou o momento de você liberar o poder de Deus. Chegou o momento de você liberar a unção de Deus. Você tem que dar a mão para Deus agora e não para o demônio. Solta a mão do medo. Você tem espírito de fé, você não tem espírito de medo. Levante as tuas mãos aos céus agora e declare o refrão dessa canção. Solte a voz e cante, louve ao Senhor Jesus. Vou liberar a minha fé. Minha fé. Isso, libera a tua fé. Vou liberar minha fé. Minha fé. Teu nome move o impossível. Teu nome move o impossível. E torna o milagre real. Torna o milagre real. Solte a sua voz. Vou liberar a minha fé. Vou liberar minha fé. Minha fé. Mais alto, solte a voz. Vou liberar. Vou liberar a minha fé. Minha fé. Teu nome move o impossível. Move o impossível. E torna o milagre. Torna o milagre real. Real. Levante a mão e declare: nenhum homem pode determinar. Pode determinar. Pode determinar o
que vou receber, onde vou chegar, o meu caminho está firmado em tua palavra. Pois todo aquele que teu nome invocar, que teu nome invocar, ainda que esteja morto, viverá. Morto, eu vou viver a plenitude da promessa. Vai, levante as tuas mãos, cante, vou liberar minha fé. Profetiza a tua vitória agora. Sim, vou liberar minha fé. A minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Sim, real. Vai, canta, louva. Vou liberar. A minha fé é o poder de Deus. Libera o poder de Deus. Você que escreve a tua vida, você que declara a tua vida, declara agora a cura e torna o milagre real. Abra sua boca agora e declare o que vai te acontecer. Abra sua boca agora e declare. Mesmo sem enxergar, você está vivendo, você está vendo como se fosse o invisível. Você libera agora o firme fundamento. Você que declara agora a base. Você que declara agora com certeza o que vai te acontecer. Isso é bíblico. Isso é totalmente bíblico. É Deus que permitiu que isso acontecesse conosco. E você diz assim junto comigo: Senhor, a partir de hoje vou vigiar quem eu ouço, vou vigiar o que eu falo, para receber o que eu vou ver. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus.